Vamos conhecer um pouco da vida de São João Maria Vianney. E para isso os convido para irmos para a França, em um lugarejo chamado Dartly, distante 14 quilômetros de Lyon. João Maria Vianney nasceu em 8 de maio de 1786. Ele era o quarto de 6 filhos da família. Seus pais eram muito católicos e, como era a tradição na época, foi batizado no mesmo dia na igreja da aldeia. A sua mãe, Marie Belus, era muito devota e, ao partilhar com ele a arte e a fé, despertou nele a presença de Deus. E, graças aos ensinamentos maternos, conseguiu aprender muitas orações de cor e viveu uma forte religiosidade. Seus pais eram camponeses que cultivavam a própria terra, e desde pequeno as crianças trabalhavam no campo, e por isso João Maria só foi para a escola quando abriram uma em sua aldeia. Como na região se falava o ródano ou franco-provençal, só com 17 anos foi alfabetizado, aprendendo a ler e falar francês. Quando tinha 3 anos começou a Revolução Francesa. O racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Era uma busca pela liberdade, igualdade e fraternidade, que pretendia substituir o cristianismo. O racionalismo tentou fazer com que as pessoas se esquecessem de Deus, e pela Convenção Republicana estabeleceu o culto da razão numa tentativa de substituir a fé cristã. Em Lyon, os massacres foram feitos por revolucionários extremistas. Foi um período da mais obscura página da história francesa. Cristãos que permanecessem ligados à fé católica romana corriam o risco de ser acusados de atividade contra-revolucionária. No início de 1792, os sacerdotes que se mantiveram fiéis à igreja foram obrigados a esconderem-se para evitar a morte ou a deportação. Muitas igrejas foram abandonadas ou destruídas. Mesmo perante este ambiente de terror, grande parte dos fiéis continuaram a praticar a sua fé, mantendo a sua lealdade para com Cristo e para com a igreja, ainda que escondidos. Em várias casas foram celebradas eucaristias clandestinamente, e os Vianney foi uma das famílias que receberam de braços abertos estes sacerdotes. O jovem João Maria, que era uma criança exemplar e que gostava de rezar, observou-os a testemunharem esta fidelidade a Cristo. Apesar dos problemas e das desordens da época, a casa dos Vianney sempre se manteve aberta para os pobres e sem abrigo, que participavam das refeições e das orações da família, pois vivendo uma mesma fé e os mesmos preceitos da caridade cristã, não havia medo. Por isso, João Maria Vianney frequentou o sacramento da confissão em casa. A primeira confissão lhe causou uma grande impressão, tanto que ficou gravada ao longo de toda a sua vida. 2 anos após a primeira confissão, recebeu a primeira comunhão, também em casa. Ao receber a Eucaristia, ele estava tão perdido na contemplação que não queria sair de lá. Chegou um tempo em que Napoleão percebeu que, para fortalecer sua posição na França, precisava do apoio dos católicos, que continuavam a ser uma força no país. Quando a religião foi de novo permitida pelos revolucionários, o júbilo do povo foi imenso. Desde pequeno, Vianney já sabia que queria seguir o sacerdócio. E em 1803, com 17 anos, confessou a sua mãe o seu desejo profundo de se tornar padre. Mas seu pai Matias Vianney não aprovou a sua vocação. João Maria era necessário para ajudar na agricultura, e naquela época a autoridade paterna não podia ser contestada. João Maria guardou no seu coração a sua vocação, na esperança de um dia seu pai mudar de ideia. Quando a religião católica pôde ser vivida abertamente, foi designado como novo pároco de Écully o padre Ballet. A partir daí, João Maria começou a sua formação. Mas não era uma tarefa fácil. Entrou em um seminário, mas por sua formação tardia na escola, a memória era resistente ao latim. Ele enfrentou muitas dificuldades para entender e responder seus professores. Apesar do seu trabalho duro das orações,
e da coragem, entrou em desespero e desistiu. E numa última tentativa, ele fez votos de ir a pé 100 quilômetros até o túmulo de São Francisco Regis, entregando o sucesso dos seus estudos a ele. Ao longo da viagem, seguiu o exemplo do santo andando e pregando o evangelho por onde passava. João Maria regressou com nova confiança e continuou seus estudos com novo ânimo. O padre Ballet estava convencido da força de sua vocação e ajudou-o a superar essa ferida, ensinando teologia em francês, conseguindo por fim que este jovem fosse reconhecido pelos valores espirituais e sua competência. Em 1807, fez o sacramento da confirmação. Em 1809, Napoleão entrou em guerra contra a Espanha. Aí convocou mais soldados. Embora os seminaristas não fossem chamados, por um erro ele foi convocado. Ele teve que deixar seus estudos. Mas no dia da partida de seu regimento, resolveu desistir de ir. Considerado como um desertor, teve que ficar escondido 1 ano em uma aldeia. Quando seu irmão mais novo concordou em se alistar em substituição a João Maria, então ele pôde retornar para sua casa. Mas seu irmão nunca regressou. Esta ausência sempre pesou no coração de João Maria. Por muitos anos seu pai o reprovou pelo que fez a família passar ao desertar. Para a maior parte dos relatos sobre a vida de São João Maria Vianney, conto que foi a vida de penitência, oração e sua moral que superaram suas dificuldades de aprendizado e permitiram sua ordenação sacerdotal em 13 de agosto de 1815, aos 29 anos. 3 anos depois da sua ordenação, em fevereiro de 1818, João foi enviado para a região de Dombes, a terra dos 1000 lagos, uma região pobre a que se dirigia a sua missão. Foi então para a pequena aldeia de Ars, distante 40 quilômetros de Lyon. Ao chegar na aldeia, encontrou um pastor que lhe mostrou o caminho. Ele disse: "Tu vais me mostrar o caminho para Ars, e eu irei lhe mostrar o caminho para o céu." Ao chegar em frente à pequena capela, ajoelha-se e diz intuitivamente que esta paróquia não será suficientemente grande para todos os que virão aqui mais tarde. O primeiro gesto do novo pastor foi entrar na igreja que tinha ardido durante a Revolução. Era uma capela quase abandonada. Nessa época, Ars contava com 130 habitantes, na maioria de famílias de agricultores com instrução rudimentar, viviam pobremente e dedicavam pouco tempo a Deus. A prática religiosa era largamente negligenciada. Dizia-se em Lyon: "Lá existe pouco amor a Deus, compete a ti trazê-los." A casa paroquial era uma das melhores casas da aldeia, mas, seguindo o desejo de ser igual aos pobres, devolve todo o mobiliário para Mademoiselle de Garrettes. Ele tornou-a a mais simples possível, apenas com alguns poucos móveis. O que o movia era a sua responsabilidade enquanto pastor para guiar as almas que lhe foram entregues. Os paroquianos repararam rapidamente na humildade e na devoção do padre e a sua disponibilidade, pois estava na igreja dia e noite sempre que precisassem. Ele permanecia horas rezando em frente ao sacrário. Reuniu os jovens para rezar o rosário no jardim da casa paroquial. Seguindo as crianças e os adolescentes, os adultos vieram ouvir e descobriram assim o caminho até a igreja. Quando voltava o tempo de plantar, as pessoas se dedicavam exclusivamente ao campo, trabalhando de domingo a domingo, sem tempo para frequentar a igreja. Vianney foi então falar com os patrões e chefe das casas, dizendo que o domingo deveria ser respeitado. Com o tempo, conseguiu levar a aldeia a respeitar o descanso do domingo. Contudo, alguns hábitos dos aldeões o incomodavam. Naquela época, o alcoolismo era muito alto. Nos domingos à tarde, os jovens com comportamentos impróprios levavam-os a consequências sérias: filhas desonradas e nascimento de órfãos. Em vez de levá-los a suprimir as festas, criou festas paroquiais alegres, onde os jovens podiam se divertir e dançar na companhia dos mais velhos.
Dedicou toda a sua energia ao cuidado pastoral dos fiéis. Iniciou uma jornada árdua de oração e catequese. Fundou o Instituto da Providência para acolher órfãos, visitava os enfermos e as famílias mais necessitadas. Restaurou a igrejinha e organizou quermesses na festa do padroeiro. Essa era mesmo a sua grande missão, levar o perdão e a misericórdia divina para os fiéis. Ao longo de 41 anos de sacerdócio, a sua vida exemplar e a devoção, a força de sua oração e as suas qualidades enquanto confessor. O santo cura d'Ars destacou na sua missão de administrar o sacramento da confissão. Sempre pronto a ouvir e oferecer o perdão aos fiéis, passava até 16 horas por dia no confessionário. Diariamente, uma multidão de penitentes de todas as partes da França vinha confessar-se com ele, tanto que a cidadezinha de Ars ficou conhecida como o Grande Hospital das Almas. Um fato curioso é que o próprio João Maria Vianney vigiava e jejuava para ajudar os fiéis a alcançar a redenção dos pecados. Após ter se dedicado totalmente a Deus e aos seus paroquianos, João Maria Vianney faleceu no dia 4 de agosto de 1859, com 73 anos de idade, e até hoje é exemplo de santidade e dedicação para o povo e especialmente para os sacerdotes. Seus restos mortais descansam em Ars, no santuário a ele consagrado, que recebe a visita de cerca de 500 mil peregrinos por ano. João Maria Vianney foi beatificado em 1905 pelo Papa Pio X e canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI, que o proclamou em 1929 padroeiro dos párocos do mundo. Em 1959, por ocasião do centenário da sua morte, São João XXIII dedicou-lhe a encíclica Sacerdote Noster Primordia, apresentando-o como modelo dos sacerdotes. Em 1986, o Papa, São João Paulo II, visitou a cidade participando dos 200 anos de nascimento do Santo Padre. Em 2009, comemorando 150 anos da morte de João Maria Vianney, o Papa Bento XVI, no discurso aos participantes da Assembleia Plenária da Congregação para o Clero, convocou o ano sacerdotal para favorecer e promover uma maior renovação interior de todos os sacerdotes e um testemunho evangélico mais forte e mais incisivo no mundo contemporâneo. De origem simples, mas de coração grande, São João Maria Vianney ficou conhecido como padroeiro dos padres e também como cura d'Ars. Comemoramos em 4 de agosto o seu dia e também o dia do Padre. São João Maria Vianney, rogai por nós.